O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Nós temos hoje, na nossa primeira leitura, diversos atributos tão bonitos a respeito da sabedoria de Deus. E esses atributos são atributos que também estão no coração do homem e da mulher sábios. E se nós nos colocarmos para pensar um pouco, se tivéssemos pelo menos alguns de tantos atributos tão nobres da sabedoria de Deus, o nosso mundo seria muito mais livre, seria muito mais gostoso de se viver no que se refere às nossas relações entre os seres humanos. Mas um versículo chama muito a atenção na primeira leitura. O versículo diz assim: a sabedoria, ela é mais ágil que qualquer movimento. Isso significa que o Espírito de Deus, ele penetra no homem para que o homem possa pensar antes de agir. E isso é muito bonito, porque o homem que pede o auxílio da sabedoria de Deus, ele nunca vai agir por impulso. A sabedoria vem em recurso à pessoa humana antes mesmo dos movimentos ou das palavras precipitadas. Então, nós tiramos como consequência dessa reflexão que quando uma pessoa diz assim, que ela falou o que veio à cabeça, em outras palavras, ela diz que não gosta de pensar. O que é muito perigoso a nós. Falarmos sem pensar é sinal de que nós estamos distantes da sabedoria de Deus. A sabedoria permite-nos uma reflexão. A sabedoria de Deus permite que a gente silencie antes de oferecer às pessoas qualquer resposta. E tem um outro versículo da primeira leitura também que nos ajuda muito, quando diz assim: a sabedoria é um sopro de Deus, é uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Isso indica, sem dúvidas nenhuma, sem sombra de dúvidas,
que a sabedoria do Antigo Testamento é, de fato, o Espírito Santo que Jesus nos confia no Novo Testamento. Por isso que quando invocamos o dom do Espírito Santo sobre nós, jamais nós iremos falar palavras precipitadas. E não é à toa que a sabedoria diz que nada de impuro pode se introduzir na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus renova tudo e se comunica às pessoas que buscam de coração sincero a santidade. É a sabedoria que tem o governo dos corações justos. Uma pessoa justa no seu coração jamais vai se esquecer de clamar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não é à toa que os atributos da sabedoria no Antigo Testamento já são dotados de profundidade e de gratuidade, né? Agora, olhando para o nosso Evangelho de hoje, e também o Evangelho de hoje, amanhã continua. O nosso Mestre Jesus, ele jamais mentiu a nós no que se refere ao reino de Deus. Ele deixou muito claro para nós no Evangelho de hoje, que a vinda do reino, ela não é ostensiva. E por consequência, amanhã, para aqueles que vão meditar também na palavra de Deus, o fim do mundo não tem uma data prevista, não. O retorno de Jesus não tem uma data prevista. Isso corresponde que o homem insensato é aquele que marca uma data prevista para o fim do mundo, coisa que nem Jesus se atreveu a fazer. E hoje ele deixa muito claro que a vinda do reino também não é ostensiva. Quando nós olhamos para a palavra ostensiva, nós compreendemos aonde Jesus quer chegar. Ou seja, a manifestação do reino não é para demonstrar poder. O dia que nós intuirmos assim, quando Deus voltar, quando o reino de Deus estiver entre nós, nós vamos perceber o quanto que Deus é poderoso, porque Ele vai quebrar tudo, porque Ele vai destruir todas as coisas, Ele vai punir o homem injusto. Nós estamos tendo uma visão equivocada do reino de Deus. O reino de Deus, ele nunca vai manifestar pompa e nem riqueza. E aí, para nossa maior surpresa ainda, quando Jesus fala isso, ele transmite uma nova realidade, dizendo assim: o reino de Deus, você não precisa esperá-lo. O reino de Deus já está no meio de nós. E é por isso que nós compreendemos que Jesus não mente quando ele fala que a vinda do reino não é ostensivo, não é para se marcar uma data. Ele já está no meio de nós. E o reino de Deus, ele aparece nas ações simples, nas ações regadas de amor, naquela ação aonde nós percebemos alegria, aonde nós percebemos gratuidade, aonde não há cobranças, aonde nós olhamos ao nosso redor e encontramos serenidade entre as pessoas. Aí está o reino de Deus. Perceber o reino, Jesus, em outras palavras, diz, significa você maravilhar-se com o coração de cada ser humano. Porque ao mesmo tempo que nós olhamos para o ser humano e vemos coisas que às vezes nos assustamos, também há no coração de qualquer pessoa humana beleza. E aí está o reino de Deus. E então, comece a olhar para aquele coração que você viu coisas negativas e comece a descobrir riqueza. Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele foi misericordioso com Judas, o traidor. Ele olhou com misericórdia. Sabendo que Judas iria traí-lo, ele tratou com todo amor até o último momento que Jesus teve a oportunidade de ver Judas face a face. Sabendo que ele ia traí-lo, aceitou o beijo de Judas. Naquele momento ele não precisava ter aceito.
é que ele se olhou para aquele coração com misericórdia e amor. É uma descoberta, né? A descoberta da beleza no coração do próximo, a descoberta dos pequenos detalhes na vida cristã produzem em nós uma admiração e gosto por viver. Mas Jesus também deixa muito claro uma coisa: o encontro entre nós e Ele será como o lampejo de um relâmpago. Às vezes nós estamos olhando para o céu num tempo de chuva e praticamente num piscar de olhos a gente vê aquele lampejo e, se abusar, a gente acaba não vendo. Por tão rápido que é, o nosso encontro com o Senhor será assim. Então, muito mais do que preocupados com o final do mundo, muito mais preocupados com aquilo que irá acontecer no fim de todos os tempos, o nosso encontro com o Senhor será muito mais rápido que o lampejo. E nós sabemos que nesse piscar de olhos, o que é mais importante é que nós estejamos com o nosso coração bem preparados para ver a Deus em todo momento. Porque assim como o relâmpago é tão passageiro, a nossa passagem para o encontro definitivo com Jesus também vai ser passageiro. E se o relâmpago vem no momento incerto, assim também nós não sabemos que momento vem a nossa morte. Por isso a preparação é fundamental. Por isso andar sendo fiel à própria consciência é o que de mais maravilhoso existe. Porque assim nós podemos aproveitar a beleza da existência e o gosto por viver sem nenhum peso na nossa consciência, mas com a alegria de viver bem os mistérios da nossa fé. Então vamos agora ficar em pé e vamos apresentar ao Senhor as nossas orações.